Que tal nós falarmos um pouco hoje sobre Oxum e percebermos algumas conexões entre a força desta orixá com as palavras, o que foi dito pelo Mestre Jesus. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista, onde estudamos todos esses assuntos filosóficos, universalistas, que nos convidam sempre à modificação de pensamentos, de condutas, para atingirmos a melhor versão de nós mesmos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e no vídeo de hoje nós vamos vendo as relações entre Jesus, sua fala, sua postura, sempre muito correta, equilibrada, e Oxum. Podemos traçar um paralelo, vermos semelhanças entre eles? Vamos conversar sobre isso hoje. Nós começamos com uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, e tem estudos também sobre essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O que essa passagem nos diz? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Então, todos que estávamos cansados, aflitos, fomos convidados a irmos para Jesus, ir ao seu encontro. A fala não fala simplesmente de um deslocamento físico, sair de onde eu estou para ir para onde ele está. É mais profundo do que isso. Irmos para Jesus, estudarmos o Mestre, sua fala, seu comportamento, e que isso nos traria alívio. E aí, nós vamos ver um Itam sobre Oxum. Conta o Itam que certa vez a terra estava passando por um período de seca. As águas haviam sumido e, naturalmente, as pessoas começaram a perceber as dificuldades disso. Não havia como cultivar alimentos, não havia água para o consumo e as pessoas estavam sofrendo. Oxum, se compadecendo daquela situação, foi consultar Ifá, o orixá do destino, buscando informações, como é que ela poderia ajudar as pessoas. Ifá aconselhou que ela levasse uma oferenda para Olodumare, o Deus Supremo, e tentar pedir pela ajuda dele. A oferenda continha elementos como bolos, ovos, linha preta e linha branca e uma agulha, entre outras questões. No caminho que Oxum deveria percorrer, ela encontrou Exu. E ela sabia que Exu precisava desses elementos de linha e agulha. Para os seus trabalhos, ela ofertou a ele. Seguindo mais um pouco, ela encontrou Oxalá e deu a ele os ovos, que eram elementos importantes também para as questões que ele estava trabalhando. Já nas portas desse outro mundo mais elevado, podemos falar nas portas do céu, ela encontrou um grupo de crianças e ofertou a elas o bolo. Elas ficaram muito felizes em receber aquelas fatias de bolo, comer. Quando ela chegou diante de Olodumare, ela não tinha mais nada para ofertar a ele. Mas Olodumare, que tudo sabe, tudo vê, viu todo o caminho que Exu percorreu, viu todo o caminho que Oxum percorreu e viu como ela foi se compadecendo daqueles que ela encontrou, porque Oxum é esse amor em movimento. Então ela ama, ela cuida, ela quer ajudar. E ela foi ofertando os elementos da oferenda para essas pessoas por amor, por ver que elas precisavam. Ele se comoveu com esse sentimento, com esse amor tão grande, e autorizou a volta das águas ao mundo, trazendo novamente o equilíbrio para que o ciclo da vida pudesse seguir em paz. Então Oxum é essa orixá, essa força conectada ao amor. Ela tem essa questão do amor como um dos seus elementos principais. E o Oxum sabe que o amor precisa estar em movimento.
Então, o amor acontece na medida em que nós cuidamos uns dos outros, que nós nos ajudamos, que nós nos preocupamos com o nosso semelhante. É essa força, quando nós fazemos essa caridade, quando nós sentimos esse amor em ajudar o próximo, é o Oxum que está se manifestando em nós. Porque dentro da leitura da Umbanda e das religiões de matriz africana, nós temos essa percepção de que os orixás, eles são manifestações divinas. Então, temos Deus em sua potência máxima, com tudo de melhor, de mais positivo, mas nós podemos trabalhar Deus em nós através dos seus atributos. Então, Deus, na sua qualidade amor, é Oxum. Essa força de amor que acolhe, essa força maternal. Olha que interessante a sabedoria dos povos antigos. Pensando em Deus enquanto amor, não conectaram Deus a uma versão masculina, mas uma versão feminina, materna, Oxum. Então, esse amor realmente que ajuda, que acolhe. Inclusive, é dito pelos estudos que no processo de gestação, por exemplo, naquela primeira fase, onde o feto está começando a se desenvolver, até o momento antes do seu nascimento, é Oxum que cuida desse bebê. Não à toa, o bebê está envolto em quê? Em águas. As águas de Oxum, que o acolhem, que o abraçam, para que toda a gestação possa transcorrer da melhor forma possível. É claro que existem questões de aprendizado, questões kármicas que podem influenciar nisso, mas a intenção é que tudo ocorra da melhor maneira. Pensando nessa proposta de movimento de caridade, que nós falamos há pouco, de ajudar o outro, eu vou movimentando o amor em mim mesmo, nós trouxemos um trecho que está aqui nesse livro chamado Umbanda Pé no Chão. É um livro de Ramatiz pela psicografia do Norberto Peixoto. Hoje em dia ele não está mais com essa capa, ele tem uma capa nova. E ele, falando bem nessa parte sobre Oxum, ele nos diz assim: o Cristo interno não despertará em nós se não ajudarmos a despertar externamente o Cristo no próximo. Essa é a grande lei da polaridade cósmica. Então, ao ajudar o próximo, é assim que eu me ajudo. Isso com todos nós. Não à toa, nós estamos encarnados em grupos, em agrupamentos familiares, de cidade, de país, todos do planeta. É importante isso. Por isso que nós estamos juntos, para que possamos um olhar para o outro, um ajudar o outro. E nisso de ajudando o outro a atingir o seu melhor, eu estou buscando o melhor em mim. Eu estou me movimentando também. Nos processos evolutivos, tudo é coordenado, arrumado pelo plano espiritual para ser dessa forma. Nós nos ajudamos. Ao ajudar o outro, eu ajudo no meu próprio crescimento. É um processo pedagógico muito interessante, que está sempre nos convidando ao diálogo, a nos aproximarmos dos nossos irmãos. Essa é a máxima da caridade, auxiliar e servir aos necessitados, porque só assim estaremos realizando a caridade em nós mesmos. Conforme disse Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Para não ficarmos sem a mensagem de Emmanuel, vocês já devem ter percebido que nesse canal nós gostamos bastante dele, né? Trouxemos aqui novamente o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. E a mensagem que nós vamos ler aqui, ela se chama Alivia. Essa mensagem não está só nesse livro, ela também pode ser encontrada no livro Doutrina Escola, da editora IDE, no capítulo 16. São multidões de pessoas sofrendo em nosso mundo. Muitos trazem doença, outros choram de angústia. Todos pedem amor e um pouco de atenção. Nem Jesus quis fazer ataque franco à dor. Só disse: vinde a mim todos vós que sofreis, e acrescentou em paz: e vos aliviarei. Jesus, nesse momento, quando ele nos fala dessa maneira tão amorosa, tão acolhedora, hoje em dia nós ainda,
encontramos dificuldade de sermos amorosos uns com os outros. Quantas vezes nós precisamos ser amorosos, ser acolhedores, mas ainda falhamos? Agora, imagina isso há mais de 2000 anos atrás. Um povo que, naturalmente, era muito mais bruto, tendo que lidar com questões da natureza, uma vida muito difícil, e de repente aparece esse espírito, esse homem falando de uma maneira tão amorosa, tão acolhedora, e com certeza ele magnetizava a sua fala com a sua energia. Então não eram só palavras, havia uma intenção muito verdadeira dentro daquilo. Essa intenção, essa energia que ele estava movimentando é a energia, a potência divina que nós chamamos Oxum. Essa amorosidade realmente gigante, que acolhe, como a mãe, que realmente acolhe e tenta ajudar os seus filhos, tanto quanto possível for. Então, essa é a força de Oxum. E por isso a questão das águas também, ela conectada às águas, essas águas, a água tem uma simbologia muito interessante de sentimentos. E daí a importância de nós não deixarmos as nossas águas internas paradas. O Xum é água doce em movimento. As águas têm que se movimentar. Até podemos trazer uma dica. Quando nós nos sentimos magoados, incomodados do ponto de vista do sentimento com alguma situação que tenha ocorrido, uma dica boa e simples que nós podemos fazer é deixar cair água corrente sobre a nossa cabeça. Então, entra embaixo do chuveiro, deixa aquelas águas correrem, baterem sobre o ori, sobre a cabeça, lavarem tudo, se possível até se imagine numa cachoeira, nessa cachoeira bonita de Mamãe Oxum, pedindo que ela te ajude a limpar todas essas mágoas, esses sentimentos negativos e pesados, que muitas vezes nos afetam, sim, nós ainda somos bastante imperfeitos, então que possamos nos aliviar desses sentimentos pesados, nesse carinho, nesse amor que representa a nossa Mãe Oxum. Amigos, obrigado por terem ficado conosco até esse momento do nosso vídeo. Como sempre pedimos, curta este vídeo, compartilhe ele com outras pessoas que você sabe que se interessam por esse tipo de conteúdo. Se não for inscrito no nosso canal, faça isso. Se inscreva, nos ajude a divulgar este canal, onde nós sempre trazemos essas propostas e queremos que esse canal chegue a outras pessoas que gostam também desses estudos, dessas filosofias. Como vocês podem ver, nós gostamos de criar pontes entre as várias linhas de saber, entre as várias linhas de filosofia, porque percebemos que, embora na superfície possam ser diferentes, mas em profundidade todos os estudos se encontram, porque todos vêm de Deus e a intenção é nos levar de volta até Ele. Obrigado a todos, amigos, fiquem com Deus e até semana que vem.